Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantonista de Química do Poliedro e hoje a gente vai resolver esse exercício aqui juntos. Bom, vamos lá, né? Esse exercício ele fala o seguinte, né? A partir das quantidades de água e gás carbônico produzidas numa reação de combustão completa de um hidrocarboneto, que vai ser CXHY, ilustrado na equação não balanceada a seguir, podemos chegar à fórmula molecular do reagente orgânico consumido. E ele te dá a fórmula aqui. Bom, gente, geralmente quando o exercício fala pra gente que a reação não é balanceada, a primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear a equação. Só que aqui eu vou mostrar pra vocês um jeito que a gente não vai precisar ficar quebrando cabeça no balanceamento, porque a gente vai tirar uma conclusão mais rápida. Vamos ver já como a gente vai usar isso, tá bom? Vamos continuar lendo. A gente não poder se preocupar, não precisar se preocupar em balancear diretamente essa equação. Ele fala pra gente que a combustão completa de 1 mol de hidrocarboneto produziu 72 gramas de água, 89,6 litros de gás carbônico, medidos nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, na CNTP. Esse hidrocarboneto pode ser classificado como, e aí ele te dá as alternativas. Bom, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei a reação, então, né, que ele deu pra gente, e eu fui colocando as informações do texto. Então, eu coloquei que 1 mol do hidrocarboneto vai produzir 89,6 litros de gás carbônico e 72 gramas de água. Se a gente olhar na tabela periódica, né, gente, volta aqui para a esquerda, eu consigo calcular a massa molar do O2, eu consigo calcular a massa molar do CO2 e da água também. Então, com esses valores que o exercício deu para mim, 89,6 litros e 72,6 gramas, eu quis transformar, eu quis converter tudo para mol. Como que eu fiz a conversão, né? Na parte que está em litro, eu posso usar a conversão que 1 mol é 22,4 litros na CNTP. Então, 89,6 litros vão ser 4 mols, né? Então, eu considerei o volume molar igual a 22,4, porque o exercício está na CNTP. Já para 72 gramas, eu utilizei a massa molar da água, né? Então, com a massa molar da água, eu converti essas 72 gramas em 4 mols. Você pode fazer a regra de 3, né? 18 gramas, 1 mol, 72 gramas X, ou utilizar a fórmula, aquela fórmula, né? N é eminho sobre emão, tanto faz, você vai chegar no mesmo valor. Aí vocês podem estar se perguntando, mas Mari, por que você converteu tudo isso para mol? Aí que vem a sacada do exercício, né, gente? Vamos lá. Perceba que na reação, né, de combustão, perceba que esse X é a quantidade em mols de átomos de carbono, certo? É a quantidade em mols de carbono que eu estou queimando. E observe que esse carbono na reação química ele só aparece no produto e na molécula de CO2. O que isso significa? Que todo X que eu tiver aqui sendo queimado é todo X, é todo carbono, né, que vai ter que aparecer no produto. Então, todo carbono queimado, todo mol de carbono queimado vai ter que ser todo o mol de carbono produzido no CO2. Então, esse X aqui precisa ser a quantidade de carbono formada nesse CO2. Faz sentido isso? Então, quando eu descubro esse mol de CO2, na verdade, eu estou descobrindo a quantidade de carbono que eu estou queimando. E a mesma coisa vale para a água, né, gente? Observe que o hidrogênio, todo hidrogênio que está na esquerda, ele vai aparecer na direita apenas na forma de água. Então, significa que esse Y que aparece aqui, né, toda a quantidade de hidrogênio que eu tiver na esquerda, ele vai ter que aparecer na direita. Porque lembrando que uma reação química é o rearranjo desses átomos, né? Então, se os átomos estão aqui com uma quantidade Y, eles precisam estar rearranjados do lado direito numa quantidade Y também. Então, transformar para mol é a forma com que eu vou conseguir encontrar o valor de X e Y. Vamos mais para baixo para ver se fica mais claro, ó. Se eu sei que eu estou formando 4 mols de CO2, em 4 mols de CO2, quantos mols de carbono eu tenho? 4, né, gente? Ó, vê se fica claro isso para vocês. Porque em uma molécula, 1 mol, né? Em 1 mol de moléculas de CO2, eu tenho 1 mol de carbono, né? Então, se 1 mol de moléculas de CO2 eu tenho 1 mol de carbono, significa que em 4 mols eu vou ter 4 mols de carbono. E aí a gente já encontrou esse X, porque todo esse carbono que está aparecendo no produto é todo carbono que tem que estar aparecendo no reagente. Então, esse X aqui é igual a 4. Então, eu já coloquei aqui, ó. Então, C4. Beleza? Vamos olhar para o hidrogênio, ó. Só que para o hidrogênio tem que ter um cuidado maiorzinho aqui, ó.
Na molécula de água, para cada 1 mol da molécula de água, tá? Que é sempre essa análise que eu tenho que fazer, análise para 1 mol, independente do balanceamento, que a gente não tá nem olhando aqui, né? A gente sempre tem que fazer análise, né? Para 1 mol de H2, eu tenho 2 mols de hidrogênio. Então, se eu tiver 4 mols de água, basta eu pegar esse 4 e multiplicar por 2, né? Então, eu tenho 8 mols de hidrogênio sendo produzido. Só que esse mol de hidrogênio sendo produzido é aquele mol de hidrogênio que apareceu no reagente, tem que ser a mesma quantidade. Então, eu tenho exatamente 8 mols de hidrogênio no reagente. Então, esse Y é igual a 8. Então, substituindo aqui, o meu hidrocarboneto vai ter a cara de C4H8. Observe que C4H8, o 8 é o dobro de 4. Então, se eu substituir aqui alguns valores, né? Por exemplo, esse 4 sendo N e esse 8 sendo 2N, eu vou encontrar justamente a fórmula mínima de um cicloalcano, né? Então, o nosso hidrocarboneto que a gente vai encontrar ao realizar essa combustão vai ser exatamente um cicloalcano, tá bom? Que é a alternativa B. Ciclano ou cicloalcano, tanto faz, tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que tenha ajudado vocês e bons estudos!